O meu bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Neste vídeo hoje vamos atender a solicitação de alguns amigos que me pediram para gravar um vídeo falando a respeito de Israel. Principalmente nesses dias de conflito, né? Pelos quais Israel está passando. Hoje nós já estamos aí no dia 16 de outubro de 2023. Portanto, já, veja bem, aconteceu aquele ataque do Hamas em Israel no dia 7. Então, veja quantos dias faz já que está acontecendo esse conflito ali entre Israel e Hamas, né? E tem muitos vídeos e comentários, enfim. Esse assunto tomou conta da mídia de um modo geral, é a televisão, é jornais, é tudo. Então, é farto o volume de informação que tem. Mas tem muita informação também falsa, tem muita informação desencontrada. E eu não queria fazer vídeo a esse respeito porque já tem bastante na internet. Mas como alguns amigos pediram, a respeito de um detalhe interessante. O que você vê na mídia é muitos especialistas se apresentando e doutores no assunto, em história, em geopolítica, em política. Mas se não vê as pessoas falarem a respeito desse conflito, principalmente envolvendo Israel, se não vê comentários a respeito do ponto religioso. Então, para entender melhor os acontecimentos com Israel, como os amigos aí perguntaram por que Israel é tão perseguido, por que Israel é odiado do jeito que é, e até apontando o que aconteceu lá na Alemanha nazista, né, o Holocausto, e, enfim, série de coisas. Então é esse lado, é esse contexto que eu vou tentar apresentar para vocês, porque o lado político, o lado histórico, está repleto na internet e na mídia de um modo geral. Agora, o lado religioso é pouco falado. Então vamos lá, nós vamos ver alguns textos na Bíblia e vamos entender melhor por que Israel sofre hoje do jeito que sofre. Vocês vão ver o motivo como na realidade é tratado no contexto religioso, é onde a pessoa vai entender, tá certo? Então nós vamos a alguns textos e aí nós prosseguimos a mais um pouco de comentário para não deixar o vídeo muito longo, tá bom? Vamos lá então. O que é que nós temos aqui? É claro que a gente não vai aqui abrir a Bíblia toda para mostrar todos os textos, porque é quase que impossível. Mas vamos ver apenas 4 textos aqui que vão nos esclarecer esse assunto, tá certo? Então, como o primeiro texto nós vemos no livro de Números, capítulo 33, e os versículos dos 50 ao 56. Como vocês podem ver aí na tela, né? Disse o Senhor, veja bem, está falando de Deus, né? Falando através aqui, no caso de Moisés, né? Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis, veja bem, presta atenção aqui, desapossareis de diante de vós todos, veja, não é uma parte, é todos aqui, todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com figuras e também todas as suas imagens fundidas
e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis, veja bem, tomareis a terra em possessão, quer dizer, vocês vão tomar posse dessa terra que hoje é habitada por um outro povo lá. E é para o que é fazer? Desapossar de diante deles todos os moradores, não era para ficar ninguém. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou lá dei para possuir. Herdareis a terra por sorte segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Note que Deus aqui falou para Israel, olha, Deus era com Israel em todas as batalhas, Deus estava com eles, batalhava por eles. Nós vemos um caso, por exemplo, de Gideão, que com 300 homens ele venceu um exército enorme. Por quê? Porque Deus batalhava com Israel para Israel tomar posse dessas terras e habitar nelas. Só que tinha um detalhe, Deus ia abençoar eles com toda a sorte de prosperidade e tudo mais, mas eles teriam que tirar todos aqueles moradores da terra, não podia deixar ninguém. A condição era para destruir as imagens de escultura deles e os ídolos deles. Arrancar, limpar aquela terra ali para eles morar. Se eles não fizessem isso, veja o que ia acontecer. Então essa era a missão deles. Agora veja bem, no versículo 55 e 56, veja bem, porém, quer dizer, de ser um povo abençoado, porém, se não desapossarem da terra, nos desapossar de diante de vós, os moradores da terra, então, veja o que ia acontecer. Os que deixar de ficar-se-vosão como espinho nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes, Jerusalém. Israel, não é o que está acontecendo hoje? Não tem um povo lá que está sendo espinho nos olhos dele e aguilhões nas suas costelas? E por fim, e será que farei, Deus falando, né? Será que farei a vós, aos israelenses, israelitas, outros judeus de hoje, né? Farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles. Quer dizer, Deus falou, vocês vão lá e tiram esse povo de lá, acaba com tudo, os deuses falsos deles, os ídolos deles, e vocês vão morar na terra e eu vou abençoar vocês. Agora, se vocês não fizerem como eu mando, limpar essa terra da idolatria e desse povo, era um povo tão amável, sabe, tão hospitaleiro, tão bonzinho, que eles queimavam os filhos vivos para esses ídolos deles. Eles sacrificavam os próprios filhos a esses deuses deles lá, essa idolatria deles. Então Deus queria acabar com aquele povo. Se um povo que tinha coragem de queimar os próprios filhos para deuses estranhos, era um povo que não servia. Então Deus usou o povo de Israel para fazer essa limpeza lá. E o que Deus falou? Se eles não fizessem a limpeza de acordo, então aquele povo que eles iam expulsar da terra, o que ia fazer? Quando eles estivessem lá, esse povo ia expulsar a nação de Israel da terra que eles moravam. O que aconteceu muitas vezes. Agora vamos ver outro texto aqui em Josué, capítulo 23, versos 11 ao 13. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes, e vos apegardes ao restante dessas nações que Deus mandou tirar de lá. Se
se eles se apegassem a ele, se aparentassem com ele, veja bem o restante do texto. Porque se de Deus vos desviarem, né, no caso, e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, os casamentos mistos, se misturar se misturar a raça judaica, vamos assim dizer, com aqueles povos daquelas terras, aquele povo terrível. E com eles vos misturar, e eles convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede e açoite as vossas ilhargas, espinhos os vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então você percebe aquilo que Deus pretendia fazer para essa nação. Se Israel não fosse obediente à voz do Senhor, ia acontecer para a nação de Israel, como está acontecendo no dia de hoje. Agora veja bem o último texto da nossa leitura de hoje. Está no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Aqui o povo já estava na terra, já estava em Israel. Né? Já eram israelenses, já não eram apenas israelitas, mas israelenses. Né? Esteve o Senhor com Judá. Veja bem, esteve o Senhor com Judá, e este desapossou os moradores. Porém, ele fez o que Deus mandou, mas porém, não fez completo. Não expulsou os moradores do vale por quanto tinham carros de ferro. Quer dizer, já não cumpriu a ordem do Senhor, mas expulsou os moradores, mas não todos. Os do vale ele deixou. O versículo 20. E como Moisés dissera, deram Hebrom a Caleb. Veja, fizeram em parte. Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Veja aí, já era em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Assim nós podemos ter uma noção por que Israel sofre. Veja bem, aí no lado religioso, lá no Monte Sinai, Deus deu mandamentos para a nação de Israel, e eles cruzaram o deserto, 40 anos andando no deserto. Teve um momento que Deus mandou reunir o povo. Ali eram israelitas, não eram israelenses, porque eles não eram ainda uma nação, era um povo apenas. Era um povo nômade que estava no deserto. Então Deus mandou reunir eles e deu para eles o seguinte: propôs para eles, isso aqui você vê no livro de Deuteronômio, no capítulo 28 e até o capítulo 30, para você ver com bastante clareza aqui, que Deus deu a escolha para eles, Deus deu o livre-arbítrio para eles ali, para eles escolherem. Então Deus propôs bênçãos maravilhosas na condição de que eles fossem obedientes, de que eles seguissem aquilo que Deus determinou. Então eles seriam um povo abençoado em todos os aspectos. E maldições até destruição se eles desobedecessem. Quer dizer, Deus ofereceu 2 caminhos para eles. Não é que Deus ia arrebentar com eles. Acontece que se eles seguissem pelo caminho da desobediência, eles iam para um lugar que eles iam acabar eles mesmos se destruindo. Se eles seguissem o caminho da obediência, Deus queria levar eles para o melhor. Então estava neles a escolha.
Depois nós vemos os textos que vocês acabaram de ver aí na tela. Então Deus colocou diante deles opções. Deus fez alianças condicionais com eles. E o que eles fizeram? Eles ignoraram, foram ignorando as alianças que eles fizeram com o Senhor, e as maldições foram caindo sobre eles. E isso, amados, perdura até o dia de hoje. Veja o que aconteceu quando Jesus veio. Jesus não veio para os gentios. Jesus veio para a nação de Israel, para conduzir eles ao arrependimento dos erros deles, né? Para que eles, então, os pecados deles pudessem em Cristo serem perdoados, serem apagados. E como que eles retribuíram para o Senhor o amor do Senhor de entregar o próprio Filho para a salvação deles? Crucificaram o Filho de Deus. E acontece o seguinte, amados, não foi só os fariseus que condenaram Jesus, o povo condenou. O povo pediu a maldição sobre eles quando eles falaram, e quando Pilatos lavou as mãos, que Pilatos não viu culpa em Jesus, viu inocência, mas o povo queria a crucificação dele. Então Pilatos lavou as mãos, está lá no livro no Evangelho de João, você pode ver ali, e falou: sou inocente, eu lavo minhas mãos do sangue desse inocente aí, porque eu não vejo nele culpa. O que o povo chamou? O povo chamou maldição para cima de si. Falou: o sangue dele seja sobre a nossa cabeça e de nossos filhos. Veja o que aquele povo naquele tempo pediu. Então, você nota que o sofrimento da nação de Israel, desde então, quer dizer, desde muito tempo atrás, Israel nunca teve o privilégio de poder habitar seguramente na sua terra, em Jerusalém. Sempre foi expulso das suas terras. Os babilônios arrasaram as terras deles, tomaram as terras deles. Eles foram cativos para a Babilônia, enfim, várias vezes. Quando Jesus, né, nasceu aqui neste mundo como um homem, a nação de Israel estava debaixo do domínio romano, estava dominada pelos romanos, e assim foi indo. Até que chega, amados, nos dias de hoje, onde entra então o que os especialistas trazem nas redes sociais hoje, que é o lado histórico e o lado político, geopolítico. Não falam da outra parte, mas veja bem, as consequências das políticas de hoje, pro lado de Israel, já vem sendo uma consequência do que os antepassados fizeram. Você percebe? Então, o que acontece hoje é isso aí. Eles deixaram um povo que ia ser espinho nos lombos deles. Nós vemos hoje, amada, veja bem, hoje em dia tem pessoas que acreditam na existência de Deus e tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que acreditam no criacionismo, quer dizer, que existe um Deus soberano que criou todas as coisas. Existem aqueles que acreditam no evolucionismo. A gente não vai entrar aí, né, por esse lado nesse assunto, mas acontece o seguinte: aqueles que são evolucionistas, que não creem em Deus, eles não estão nem aí com a parte religiosa, eles se apegam na parte política, geopolítica, histórica. E muitos que acreditam em Deus, mas não se preocupam em um estudo mais aprofundado do contexto religioso, na Bíblia, né? Também não sabem esse lado aí de Israel. Daí o que acontece? Tratam apenas o lado político, e daí pega aquela parte lá. O problema é divisão de terras, porque Israel não tinha terra. Veja bem. Aí, pelo lado político, lado histórico, o que aconteceu? Israel habitou
ali naquelas terras ali, há muito tempo atrás, teve o tempo do rei Davi, rei Salomão, foi tempo maravilhoso para ele. Mas através dos anos foram acontecendo coisas e outras nações foram tomando conta dali. Por último, quem que era o dono dessas terras, por assim dizer, eram os britânicos. Então os britânicos dominavam ali. Ali, debaixo do domínio dos britânicos, tinha judeus e tinha palestinos. Estavam todos ali, viviam, né, palestinos, judeus, muçulmanos, viviam bem ali tudo. Debaixo, né, ali do domínio britânico. O que aconteceu? Quando a Inglaterra resolveu entregar para eles as terras ali, que tinha judeus e tinha palestinos, outros ali, né? Tinha árabes, tinha vários ali. Então o que aconteceu? Foi para a ONU e foi proposto lá na ONU uma divisão daquelas terras entre Israel e palestinos. Daí o que aconteceu? O Israel aceitou, os palestinos não aceitaram. Então foi decidido legalmente um pedaço de terra para Israel. Lá era um pedaço de deserto lá para eles, pequenininho como é até hoje, né? E ele então ali passou o povo de Israel ser uma nação, porque passaram a ser reconhecidos mundialmente perante a ONU. E os palestinos ficaram sem nacionalidade porque eles não aceitaram. Então daí o que aconteceu? Um dia depois da promulgação da nação de Israel, Israel foi atacado por uma coalizão de nações ali. Então desde então Israel não tem sossego. Porque Israel é a nação, a única nação que tem a religião judaica. Ao redor, todos ali, a religião é islâmica. A gente não vai entrar em mérito da religião, fica fora disso. O que acontece é que são religiões opostas. Mas ainda assim, o que acontece? Grupos de radicais aproveitaram esses acontecimentos para se levantar contra Israel religiosamente e politicamente e territorialmente, geopoliticamente também. Então, essas desculpas, o que aconteceu? Esses grupos radicais, eles querem o fim de Israel. Veja, essas pessoas que não acreditam em Deus se escandalizam quando Deus, lá no passado, mandava exterminar famílias inteiras, até crianças. Que Deus é esse que manda exterminar crianças? Pois é, veja bem, os textos que nós vimos, o que o Senhor mandou Israel fazer? Exterminar tudo. Eles deixaram muitas pessoas. O que Deus falou para eles? Aqueles que vocês deixaram vão ser os que vão fazer para vocês o que era para vocês fazer para eles. O que aconteceu recentemente? Não temos aí notícia de 40 crianças cruelmente assassinadas, queimadas, decapitadas, enfim, crianças. Quem são esses? São os descendentes daqueles que a nação de Israel popou, deixou, desobedeceu a Deus. Deus falou para eles: façam isso que é pro bem de vocês. Se vocês não fizerem, esses vão ser os que vão arrebentar com vocês. Está aí, no dia de hoje, acontecendo. Então, amado, quando Deus mandava exterminar tudo, não era porque era um Deus maligno, mal era por um Deus onisciente que sabia as coisas antes que elas acontecessem.
sabia que daqueles povos lá ia aparecer grupos que iam tentar destruir Israel, tentar eliminar Israel do mapa. E nós vemos isso acontecendo hoje. Ai, os palestinos, não é os palestinos, mas os palestinos, tem palestinos que vivem em paz e que até condenam esses grupos terroristas, o que eles fazem. É os islâmicos, a religião islâmica também não é. Porque islâmicos e judeus, vemos aqui onde eu moro, aqui em Ponta Grossa. Aqui vivem judeus e aqui vivem muçulmanos. E vivem em paz. Então não é o caso da religião muçulmana, religião judaica, e não é esse o caso. O caso é descendentes daqueles povos lá que se misturaram no meio dos palestinos, e é um povo que odeia Israel, quer ver o fim de Israel. Então Israel de certa forma, está colhendo aquilo que plantou. Não obedeceu à voz do seu Deus, que queria o bem para eles, deu o livre-arbítrio, ele escolhe para eles, e eles escolheram esse lado. Agora, muitas pessoas dizem assim, mas então, quer dizer que Israel vai ser exterminado do mapa? Não. Se esses grupos pensam que vão eliminar Israel, estão totalmente enganados. Pelo contrário, eles vão ser eliminados lá na frente. Só que eles vão ser um espinho nos olhos de Israel e vão ser aguilhões nas ilhargas de Israel por um longo tempo ainda. Nós vemos das escrituras, se essas coisas que foram passadas no passado foram escritas, tem acontecido, tem se cumprido, nós sabemos que as coisas futuras vão se cumprir também. Israel jamais será extinto. Israel vai dominar este planeta. Este planeta de Israel vai ser cabeça. E as outras nações vão trazer suas riquezas e depositar em Israel. Israel vai ser a capital do mundo e vai ser o lugar mais rico dessa terra. E os judeus vão ser o povo mais abençoado e vão ser um povo que vai governar esta terra, onde Deus, o eterno Deus será, digamos assim, o governo, e o povo de Israel vão governar aqui por delegação do Senhor. Então não adianta, essas lutas contra Israel são em vão, só que vão causar estrago em Israel, com toda certeza, até que chegue o dia de Israel reinar, muito sofrimento vai ter na nação de Israel, certo? Então aqui a gente termina, amados, esse vídeo, a pedido dessas pessoas que gostariam de saber essa razão, por que do Holocausto, por que de tanto sofrimento dos judeus através dos tempos. É isso aí, amados. As pessoas que não dão crédito para a Bíblia, eles nunca vão falar isso aí. Eles vão sempre colocar o lado político, o lado histórico. Uns vão ser a favor de Israel, outros vão ser contra Israel, e vai viver, esse bolo vai continuar por um longo tempo ainda, mas a palavra de Deus vai se cumprir, amados, vai se cumprir no final. Então o que nós temos de fazer hoje é orar, amados, por esse povo, pelos israelenses lá, não pela nação ali de Israel, mas pelos israelenses. Devemos orar por eles, sim, porque a Bíblia nós manda fazer isso, orar por todas as pessoas, né, uns pelos outros, certo? Aqui a gente termina. Eu espero ter cooperado com aquelas pessoas que gostariam de saber esse lado da história que a mídia não conta, né? A mídia não fala, não anuncia. Então está aí para quem vê esse vídeo, tá certo? Minha gratidão a Deus. Em primeiro lugar, minha gratidão a vocês que têm assistido esse vídeo. Minha oração que o Senhor abençoe e guarde a todos. Todos com Deus. E se for do agrado do Senhor, nós veremos em um próximo vídeo, tá certo?
Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.